graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação. Capítulo 4, Participação do homem na conversão. No tópico 3, o que é fé salvadora, foi tratado o seguinte assunto: qual é o tipo de fé que leva à salvação? E no tópico 4, esclarecimento sobre a salvação pela fé. Nesse estudo, amados, salientaremos o ensino bíblico que diz que todo pecador pode ser salvo somente pela fé. Surge então uma questão: isto inclui os justos do Antigo Testamento, as crianças que morreram e o pagão que nunca ouviu a mensagem clara e plena da salvação? Muitos erroneamente têm suposto que os que viveram no período do Antigo Testamento foram salvos pela lei, pela obediência e pelas contínuas ofertas e sacrifícios. Paulo, porém, refuta essa ideia, declarando que jamais homem algum foi salvo por cumprir a lei. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, diz: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. O livro de Hebreus explica que o objetivo do sacrifício foi não redimir, mas sim instruir e mostrar que cada transgressor necessitava de um Salvador, um supremo sacrifício. Hebreus, ali do Hebreus 10, do versículo 1 a 4. Vem a questão: como então foram salvos que viveram e morreram antes do sacrifício redentor de Cristo? Em Romanos, no capítulo 4, versículo 2 e 3 diz: porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Observe, amados, nesse versículo, que Abraão foi um homem justo porque era um crente. O conteúdo da sua fé era limitado, mas sua qualidade e perseverança foram suficientes para salvá-lo. Semelhantemente, Enoque e Raabe foram salvos pela fé. De fato, todos os justos do Antigo Testamento foram salvos somente pela sua fé nas promessas que Deus lhes tinha revelado, e não por causa de seus sacrifícios ou obediência à lei. Hebreus 11, 13 diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém? Mas a fé em si não é suficiente para a salvação, sem a expiação efetuada por Cristo. Amém, amados? Então, como poderiam os pecadores serem salvos antes de Cristo morrer? A Bíblia explica que Deus cobriu os seus pecados até que Cristo veio e os cancelou. Em outras palavras, a penalidade foi adiada até que a absolvição ou o pagamento fosse anunciado. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. No primeiro capítulo desse livro, nós tratamos o fato de que crianças não compartilham da culpa de Adão. Por esta razão, não é necessário batizar crianças até que elas cheguem à idade em que façam sua própria decisão a seguir Jesus. Lá em Romanos, no capítulo 9, versículo 11, diz: a Bíblia ensina que crianças inocentes não têm consciência do pecado. Contudo, elas herdam a natureza pecaminosa de Adão e, por isso, não podem entrar no céu. Mas Deus, pela obra expiatória de Cristo, proveu-lhes justiça necessária, assegurando-lhes a vida eterna. O fato de que crianças inocentes estão salvas tem apoio nas Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Davi, um exemplo, Davi tinha fé ao declarar que iria encontrar no paraíso a sua criança, que morrera. Lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 33, diz: poderei eu fazê-lo voltar?
Eu irei a ele, porém ele não voltará a mim. Ou seja, o próprio Cristo disse que é necessário que o homem se torne como uma criança a fim de entrar nos céus. Lá em Mateus, no capítulo 18, verso 3. A idade em que a criança se torna consciente dos seus pecados e da sua responsabilidade diante de Deus não é claramente definida nas Escrituras. Sem dúvida, esta idade varia para cada criança, dependendo de vários fatores. Deste ponto em diante, a criança é culpada diante de Deus pelos seus pecados, até que ela seja redimida pelo sangue de Cristo. Convém notar, irmãos, que os deficientes mentais não têm plena consciência de sua responsabilidade, sendo, portanto, considerados como crianças, independentes de sua idade. Daqui levantaremos algumas questões. Como então Deus encara o pagão inocente que nunca ouviu o Evangelho? Aqui precisamos esclarecer duas coisas. Primeiro, não existe pagão inocente. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Segundo, não existe na realidade qualquer homem que não tenha tido a oportunidade de se salvar. As Escrituras ensinam que pela graça comum Deus se revela a todos e concede a cada um a capacidade de buscá-lo. E ainda explica que quando o homem é atraído por esta graça e começa a buscar a Deus, Deus toma a responsabilidade de permitir que o homem o ache. Amém? Jeremias, no capítulo 29, versículo 3, diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso não significa que Deus usará qualquer meio de salvação, além daquele providenciado por seu Filho, mas significa que Deus pode mover um crente para conduzir uma alma em busca do Senhor. Amém? Aquele que desobedecer à chamada divina terá que prestar contas a Deus por sua desobediência. A Bíblia mostra que todo homem é inexcusável quanto ao buscar conhecer a Deus. Mas isso não significa que todos têm tido idêntica oportunidade ou que muitos outros podiam ser persuadidos a aceitar a Cristo, se alguém testificasse para eles. E por outro lado da história, aqueles que rejeitam a Cristo após muitas oportunidades e sendo persuadidos, serão julgados com mais severidade do que os pagãos menos privilegiados. E para nós terminarmos, Lucas, no capítulo 12, versículo 48. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aqueles a quem muito se confia, muito mais lhes pedirão. Amém? Então, na próxima aula, capítulo 5, a justificação. Tópico 1, a aplicação da provisão de Cristo. E vamos responder as seguintes questões. Quais as 4 provisões divinas da salvação? Quais as 2 exigências que tornam impossível a entrada do homem no céu? Amém, amados? Então, nós estamos retornando aí num período, vamos chamar de férias, né? Porque houve alguns contratempos, nossos equipamentos se danificaram, né? E nós estamos tentando fazer a reposição deles. Mas que você esteja usando esse material para evangelizar e para o seu fortalecimento na palavra de Deus. Pois nós temos que conhecer a verdade para que ela possa nos libertar e nos conduzir cada vez mais a buscar a presença do Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, em nome de Jesus.